Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler a porção das Escrituras hoje, um tanto mais resumida, dos versos 1 a 4. Acompanhe comigo na sua versão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa é a porção da palavra de Deus para nós. Curva a sua cabeça, oremos. Pai, te damos graças uma vez mais, elevamos o nome de Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor, acima de qualquer outro nome. Declaramos que Cristo é a propiciação satisfatória pelos nossos pecados, de maneira que podemos chegar confiadamente à sua presença, pelo novo e vivo caminho inaugurado pelo sangue de Cristo vertido ao nosso favor, de maneira que agora não há mais condenação para todos aqueles que depositam esperança no seu Filho. Eu quero te pedir, Senhor, que você nos presenteie nessa manhã com um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos entender a sua Escritura, que está sendo cantada, compartilhada, orada e será proclamada agora, para que possamos cumprir a vocação para a qual você nos chamou. Eu te peço, Pai, que você aquiete as nossas almas, a começar pela minha, para que nada roube a semente do Evangelho, e tudo aquilo que fizermos aqui, seja para a glória do teu nome, Pai, pelos interesses de Cristo, por meio do seu Espírito Santo e para o bem de todo mundo. Nós oramos e todos os que creem digam amém. Toma seu lugar, meu irmão, fique à vontade. Então, hoje, na tradição cristã, é lembrado ou comemorado o domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Nós sempre lembramos que temos o hábito de fazermos uso do calendário cristão no intuito de passarmos todos os meses do ano mais focados nos atos redentores de Deus do que no calendário greco-romano consumista que vivemos. Então, de fato, ninguém aqui pode desprezar o calendário greco-romano, porque você não tem possibilidade de cumprir suas agendas e compromissos se você desprezar tal calendário. Contudo, o calendário cristão é uma ferramenta usada praticamente ali, desde os primeiros séculos da história da igreja, que tem esse intuito pedagógico de nos lembrar ao longo do ano dos eventos principais da obra redentora de Deus. Então, nós sempre fazemos pausas nas séries de exposições que estamos fazendo, nas datas chaves do calendário. Como fizemos na Páscoa, faremos no domingo de Pentecostes, no domingo onde se lembra da Trindade, assunto aqui que nós compartilhamos com as crianças. Nós também fazemos isso no período de Natal, o Advento, relembrando a encarnação de Cristo. Então, hoje, nós vamos falar a respeito da obra do Espírito Santo neste domingo de Pentecostes. Vamos repetir o título junto, família dos que creem, por favor? A obra do Espírito Santo. Então, de fato, de antemão eu posso afirmar que um sermão apenas, ele é impossível de trabalharmos todas as atividades que são oriundas da terceira pessoa da Trindade. Aqui, na nossa experiência local, esse já é o 4º ano consecutivo, onde nós falamos a respeito
do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade e de sua atividade na igreja e na obra redentora. Então, além deste sermão de hoje, você tem mais 3 sermões para trás, nas plataformas de áudio e vídeo da família, focados na pessoa e na obra do Espírito. Então, muito daquilo que talvez você gostaria de ouvir hoje, eu não fale a respeito dos dons espirituais ou algumas coisas mais pormenorizadas, você pode encontrar em outros sermões. Apenas relembrando alguns fatos que é do conhecimento da maioria de nós. O Espírito foi derramado, e a gente vai perceber uma certa dificuldade para explicarmos isso ao longo da história da redenção. Ele foi derramado exatamente na festa de Pentecostes, que traduzido literalmente é semanas. Era a festa das colheitas, no hebraico Shavuot, que celebrava os primeiros frutos da terra. Então, havia uma prática em Israel de que, quando pós-plantio, as primeiras chuvas temporãs produziam os primeiros frutos. Isso é Shavuot, isso é Pentecostes. Então, o sumo sacerdote tomava da terra aqueles primeiros frutos, preste atenção, e os movia diante de Deus, como que em agradecimento por aquela provisão, mas aquilo tinha um caráter profético, ou seja, era mais ou menos a seguinte pedagogia: recolhemos os primeiros frutos, as primícias, entregamos a Deus, porque se há primícias, haverá portentosa colheita. Então, basicamente, de maneira bem objetiva, esse era o objetivo da festa de Pentecostes, Shavuot, ou semanas, ou festa da colheita. E não, por acaso, o Espírito de Deus é derramado justamente nesse dia. E é muito interessante, preste atenção, quando a gente pensa em termos um calendário que nos ajude a lembrar os atos redentores de Deus, que o próprio Deus estabeleceu um calendário. Esse calendário, presta atenção, ele é marcado para o povo israelita com as festas. Na verdade, a palavra hebraica para festa é mohed, que significa tempo fixado. Cada festa determinava uma intervenção divina na história do povo de Israel. Então, como percebemos no texto, o autor de Atos, que é o evangelista Lucas, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Perceba que no calendário, na agenda de Deus, estava determinado aquele exato dia. Por quê? Porque Deus é pedagógico e não abre mão de nada que sirva para a nossa instrução e pedagogia. Então, olharmos os atos redentores de Deus e nos lembrarmos dos seus grandes feitos ao longo dos anos, ao longo do ano, melhor dizendo, nos ajuda a sermos tirados um pouco dessa visão pessimista, somente abaixo do sol, como estamos vendo em nossa série de exposições Vanitas Vanitatum. Ok? Então, o Espírito é derramado sobre os discípulos 50 dias após a ascensão de Cristo. Ok? Cristo morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, conforme Atos capítulo 1 nos orienta, e depois diz: olha, aguardem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para o cumprimento da missão. Então eles passam 10 dias esperando, e quando estão reunidos no cenáculo, o Espírito Santo, então, cai de uma maneira única na história redentora de Deus até agora sobre os discípulos. Contudo, nós vamos perceber algumas dificuldades com o fato de que o Espírito é derramado de uma maneira singular somente aqui, porque nós vamos perceber a atuação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em toda a história da redenção. Então nós poderíamos falar de 3 grandes momentos na história de Deus. Primeiro, a criação, quando Deus criou o palco no qual realizaria seu propósito supremo. E nós vamos perceber o Espírito atuando na criação, já vamos chegar nisso. Depois, segundo grande momento na história de Deus, nós podemos falar sobre a crucificação, a morte substitutiva de Cristo ao nosso favor e sua ressurreição. Só um parênteses, nós estamos agora com a classe de membresia e entramos nas entrevistas pastorais, que é a parte final do processo dos candidatos de membresia.
E já dando um spoiler para você que vai entrar na próxima classe ou que vai fazer a entrevista, nós temos uma pergunta central na entrevista, depois de te conhecer. A pergunta é: o que é o Evangelho? E o que nós estamos buscando ali não é uma resposta robusta teológica. Essa semana eu fiz algumas entrevistas, os pastores estão aí trabalhando. Isso aqui está parecendo quase que um hospital, assim, é plantão atrás de plantão, né? Entrevistas pastorais, porque nós zelamos, membrar-se em uma igreja local é uma das decisões mais importantes que você toma na sua vida. E nós também queremos conhecê-los, ser conhecidos, entender o contexto, etc. Coisa e tal. Mas o ponto central da entrevista pastoral é saber se você entende o Evangelho. E o que nós queremos ouvir ali, olha o spoiler, agradeço que o pastor Fabiano Crenque não está presente, ele vai brigar comigo, né? A gente quer ouvir se você entende, não apenas que Cristo morreu, porque esse é um fato histórico que muitas pessoas creem, outras nem tanto, mas muita gente crê, não, eu creio que Jesus morreu, mas nós queremos saber se você entende que Ele te substituiu no Calvário. Isso é o Evangelho. Não só que o fato histórico da morte do Messias, mas que foi no seu e no meu lugar. É isso que nós queremos ouvir. Então esse é o segundo grande momento na história de Deus. A morte substitutiva do seu Filho a favor dos nossos pecados. Ok? E o terceiro grande momento, então, é o Pentecostes, a criação da igreja, o povo regenerado da nova aliança. Apenas a título de didática, repete comigo, primeiro grande momento, criação, quando Deus criou o palco, no qual realizaria seu supremo propósito. Segundo grande momento, a cruz, a morte substitutiva de Cristo, e sua ressurreição gloriosa. Terceiro grande momento, o Pentecostes, a criação da igreja, o povo regenerado da nova aliança. Então, basicamente, esse é um resumo da história e da narrativa bíblica até o dia de Pentecostes. Agora nós vamos perceber algumas verdades. Daqui algumas semanas, a gente vai ter o Domingo da Trindade. E tanto falar a respeito da natureza de Deus enquanto um ser trinitário, quanto falar do Espírito Santo, que é Deus, eu confesso para vocês que são dos temas mais desconfortáveis para mim. Porque sempre que nós estamos estudando a natureza de Deus, e deixa eu te falar uma coisa, o que eu vou dizer agora não é para incentivar, é verdade, né, pastor, não tem como entender a Trindade, então não importa. Não. A Trindade é a doutrina cristã mais importante de todas. Se a gente tivesse que colocar todas as outras doutrinas de lado, nós nunca poderíamos deixar a Trindade. É o que faz do cristianismo uma religião única. Mas não é só a doutrina mais importante de todas, é a mais difícil de ser entendida de todas. E por vezes, eu que não sou um teólogo de formação, e aqui eu não estou encorajando que você faça isso, pelo contrário, nossa igreja encoraja, mas por causa do meu histórico, coisa e tal, etc., eu me sinto numa posição meio assim, de cientista, pesquisador, assim, dissecando Deus, sabe? Durante a construção do sermão, eu estou sempre dizendo, Senhor, tem misericórdia, eu sou nada, eu sou lixo, eu sou pó, eu não consigo compreender, eu não posso explicar a terceira pessoa da Trindade com sabedoria, eu não consigo. E se eu pudesse escolher, eu nunca pregaria sobre a natureza do ser de Deus, porque me destrói. Mas eu acho que no fundo é bom, eu acho que até é isso que Deus quer. Então, os irmãos, por favor, não entendam que isso aqui é um momento, vamos dissecar a terceira pessoa da Trindade com o pesquisador renomado Leandro Vieira. Eu vou dizer então o que o Espírito Santo é e o que o Espírito Santo faz. Sim e não. Sim, porque nós temos as Escrituras, diga graças a Deus. Então, o que as Escrituras dizem, eu posso replicar. Quando elas não explicam, eu seguro. Nós sempre falamos aqui que onde a Bíblia não tem voz, nós não temos fala. Então, é importante entender o seguinte, o Espírito Santo é Deus, tema já tratado nos sermões anteriores de Pentecostes. Não vou trabalhar tanto essa característica da natureza da terceira pessoa da Trindade. Mas, entender algumas coisas verdadeiras sobre o Espírito Santo. Primeiro,
O teólogo Wayne Grudem diz: o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Sua obra consiste em completar e sustentar o que Deus Pai criou e o que Deus Filho redimiu. Isso é realmente muito maravilhoso para a nossa mente. Primeiro, quem é o Espírito Santo? É Deus, a terceira pessoa da Trindade, e é a principal manifestação da presença da Trindade entre nós, como nós lemos hoje na nossa liturgia de culto e na nossa pergunta do catecismo. O Espírito Santo é Deus em nós, é a presença manifesta de Deus, e de alguma maneira muito estranha, Cristo disse aos seus discípulos: é melhor que eu vá, convém que eu vá, como lido também em nossa ordem de culto. E queridos, vamos ser sinceros, vocês imaginem os discípulos, ao longo de toda a jornada com Cristo, percebendo a pessoa bendita do Senhor Jesus, seus feitos milagrosos, seu amor terno, de repente olha para eles e diz: olha, é melhor para vocês que eu vá. Com toda certeza eles pensaram: não existe nada melhor do que você aqui. Fala a verdade, gente. Mas o Redentor disse: não, para vocês é melhor que eu vá. E aí, de novo, ele não explica, então não vou transitar muito, mas uma coisa eu posso afirmar: é porque Cristo, devido à encarnação, estava limitado parcialmente pelo seu corpo humano. Então ele não estava desfrutando, assim por dizer, como o hino de Kenosis de Filipenses 2, que se esvaziou, de um dos seus atributos, que é a onipresença. Mas ele disse: quando o Consolador, o Espírito da verdade vier, ele não estará limitado por um corpo físico, ele vai habitar em meu corpo místico, a minha igreja, de uma maneira especial. Então, primeiro, o Espírito Santo é a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Ele é Deus, bem baixinho, ele não é um fogo em nós, como uma das crianças falou, ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E aqueles que melhor conhecem as Escrituras, porque não vamos passar em todos os textos, sabem que a doutrina apostólica nos orienta coisas como Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus. Você percebe os sentimentos de Deus, e isso é uma coisa que tem gente que não lida muito bem com isso, mas isso é incrível sobre Deus. Deus tem sentimentos. Então Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para a redenção. Paulo também diz aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, porque a determinada forma que nós conduzimos a nossa vida entristece, apaga o Espírito. Se estamos em Cristo e por Ele fomos redimidos, ainda que isso possa ocorrer em estações da nossa vida, o Espírito não nos deixa, porque Ele é o selo que marca todos aqueles que Deus elegeu na eternidade passada. Não estamos falando sobre perder ou não perder a salvação, porque nós, na família dos que creem, não cremos que é possível perder a salvação, pois a salvação é um presente de Deus, e não uma recompensa pelo nosso desempenho. Diga amém. Agora, na medida que eu apago ou entristeço o Espírito Santo de Deus, a principal manifestação da presença do Deus triuno em nós, em mim, eu deixo de ter uma vida que o glorifique, e fico cada vez mais vulnerável ao pecado. Então, é maravilhoso entender a segunda sentença. Sua obra consiste em completar e sustentar o que Deus Pai criou e o que Deus Filho redimiu. Então, dito de maneira ainda mais objetiva, o Espírito Santo completa e sustenta a criação redimida do Deus triuno. E a gente vai perceber isso pelas Escrituras. Quando nós vamos para o campo da academia, em um dos meus sermões sobre Pentecostes, eu falei a respeito de Efésios capítulo 1, que mostra de maneira extremamente distinta e clara
a atuação de cada pessoa da Trindade na obra da redenção. No campo da teologia, isso é chamado de trindade econômica. Repete comigo aí. Ou seja, a atuação de cada pessoa na obra redentora. Depois em casa, leia Efésios capítulo 1. Paulo vai dizer que Deus o Pai nos elege e nos adota. Paulo vai dizer que Deus o Filho nos redime e revela a vontade de Deus. E Paulo vai dizer que Deus o Espírito nos cela, garantindo que nada nem ninguém nos roubará das mãos poderosas do Deus eterno. Então nós somos eleitos, adotados, redimidos, recebemos revelação e somos selados com o Espírito de Deus. Fica claro a atuação de cada pessoa da Trindade. Dentro da economia de Deus, e por economia eu quero dizer a forma com a qual ele administra o seu plano. Meu amigo Salomão do Reg, sentado aqui, ama o termo economia de Deus. Depois vocês perguntem para ele no fim do culto, tá bom? E ama mesmo, né? Dentro da forma com a qual Deus administra o seu plano, ele orquestrou que a tarefa do Espírito é completar e sustentar o que o Pai cria e aquilo que o Filho redime. Ok? E isso é maravilhoso. Antes de chegarmos de maneira mais clara, vamos resumir, outrora, eu repito, ouve os outros sermões que você vai ter um pouco mais de clareza sobre a atuação do Espírito. E eu não quero fazer disso assim um tipo de aula, né, sobre a pessoa de Deus, como eu disse, mas são todas verdades doutrinárias, né? Significado e propósito do Pentecostes. Vou resumir em o novo templo e o cumprimento da promessa. Primeira coisa, qual é o significado e propósito do Pentecostes, do derramamento do Espírito? Em Pentecostes, o Espírito é derramado sobre os discípulos para criar um novo templo, a Igreja de Cristo Jesus. Ouça isso, o cristianismo é a única religião sem templo. O cristianismo, repito, é a única religião sem templo. Por quê? Porque os adoradores são um templo vivo. E quando nós lemos no versículo 4 da porção das Escrituras de hoje, de Atos 2:1, que todos foram cheios do Espírito, quantos foram? Quantos foram? Todos foram cheios. Aqui tem uma verdade irrefutável sobre a obra do Espírito. Não existe nenhum crente genuíno que não seja cheio do Espírito Santo. Não é possível isso acontecer. Não tem como ninguém passar a crer genuinamente no Messias de Deus sem que o Espírito tenha trabalhado em seu interior. Então, quando o Espírito é derramado de maneira única na história da redenção, embora nós vamos perceber, presta atenção, outras atuações do Espírito Santo na história, por toda a história de fato, desde a criação, mas aqui nós estamos percebendo que a igreja é o novo templo. Deus andou em tendas e em moradas transitórias ao longo da história, até que, pela pessoa do seu Espírito, ele repousou sobre o seu povo redimido. Então é impossível alguém ser cristão sem o Espírito Santo. Claro, eu não estou falando de cristianismo nominal. No Brasil todo mundo é crente. Bolsonaro é crente, Gretchen é crente, o Xande do Harmonia do Samba é crente, Neymar é crente. Eu não estou falando sobre um cristianismo nominal, ouça, que envergonha o nome glorioso de Jesus. Eu estou falando sobre pessoas regeneradas. E é impossível alguém ser crente genuinamente, sem que seja por atuação do Espírito. Então, não existe um cristão não completo do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Até você, irmão. Não tem como. Agora, eu disse, nós podemos entristecer, nós podemos apagar o Espírito, nós podemos desprezar a atuação do mesmo. O testemunho interior, como Romanos 8, nos orienta de versos 14 a 16. Então, nós podemos aquietar a condução do Espírito em nós, mas ele habita em nós, se estamos em Cristo, e se é que estamos em Cristo. Então, repete comigo, o cristianismo é a única religião
sem templo. Os adoradores são o próprio templo vivo. Glória a Deus. Então, olha que coisa maravilhosa quando nós começamos a perceber a atuação do Espírito de Deus ao longo das Escrituras. Nós vemos que a pessoa do Espírito, ela é central tanto na criação, quanto na regeneração. Diga comigo, na criação, na regeneração. Eu não vou até o texto de Gênesis, melhor, eu vou. Abre a Bíblia em Gênesis 1. Não sei nem porque eu falo tudo que vem na minha cabeça, né? Já falei, não troque a sua Bíblia em formato físico pelo seu smartphone, tá bom? Pastor, eu não tenho Bíblia. Procure um crente do seu lado e leia com ele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Olha o que as Escrituras nos dizem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2, nosso destaque. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu não posso não contar o que eu já contei aqui várias vezes sobre esse versículo. No início da minha conversão, deixa aberto, minha irmã mais velha, Edilene Vieira Nascimento, que hoje lá com o meu cunhado André Nascimento estão plantando uma igreja em Itajaí, Santa Catarina, me deu uma Bíblia. E eu então, como tenho só a 7ª série do colegial, por causa da drogadição e a história que vocês conhecem, nunca tinha lido um livro que dirá as Escrituras, que eu achava uma linguagem extremamente complexa. E aí ela me deu e ela falou, olha, você precisa ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia você vai se tornar o tipo de homem que Deus deseja, mano. E eu falei, mas e se eu não entender? Provavelmente, ela falou, olha, sempre que você não entender, você pode orar ao Espírito Santo. Foi o que eu disse para as crianças. Espírito Santo, me ensina o que esse texto está dizendo. Eu falei, é assim? Simples assim? Ela falou, é simples assim. Aí eu fui ler a Bíblia, comecei em Gênesis, já contei para vocês que a primeira vez que eu fui ler, eu me ajoelhei, porque tenho bom testemunho da minha mãe, a irmã Elisete, a dona Joraci, minha avó lá de Itajaí, pensava que tinha que ler a Bíblia de joelho, irmão, irmão ia virar mais crente, né? Aí me ajoelhei, abri a Bíblia na cama e li exatamente esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, não está tão difícil de entender. Mas quando eu cheguei no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aí, a minha mente, que é folclórica, quem me conhece, já começou a criar um terra-média, assim, né? Falei, nossa, que doideira, velho. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí eu falei, hã? E aí, como todo brasileiro tem aquela imagem que o Espírito Santo é uma pomba, né? Por causa da manifestação corpórea no batismo do Senhor. E eu achei aquilo legal, eu fiquei imaginando assim, né? Bem pertinho da água, pairandinho, ó. E de repente eu me dei conta que eu estava viajando e falei, cara, como é que foi isso? E aí então eu lembrei da minha irmã dizendo, você pode orar. E o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. E eu falei, Espírito Santo, me ensina sobre esse texto. Fazem 25 anos. Tem dado certo. Mesmo com a 7ª série do colegial. Todas as vezes que eu abro as Escrituras, eu digo, Espírito Santo, vamos lá de novo. Me ensina sobre isso. Ontem está aqui minha esposa que testemunha, eu tenho sempre compartilhado, para vocês entenderem o zelo. Eu já preguei esse texto centenas de vezes. Ontem eu comecei 9h30 da manhã, 1h22 da manhã. Eu terminei esse sermão, que eu já preguei 1000 vezes. E eu terminei dizendo, Senhor, eu não posso fazer isso sem você amanhã. Dá certo, irmão. Claro que depois a gente vai aprendendo a estudar e a fazer uso de toda a história da igreja, mas funciona. Mas o ponto que eu quero pegar é, o Espírito de Deus pairava. Eu não vou entrar na discussão desse termo hebraico. Eu só vou dizer uma coisa, é muito legal isso. Esse termo é uma junção de 2 palavras, e uma delas é a palavra parteira. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre o termo hebraico, pairava,
você vai perceber que lá em Êxodo, quando menciona as parteiras, lembra? É o mesmo termo. Então, o Espírito estava gestando a obra de Deus. É uma coisa assim, complexa de se entender. Mas, o que nós podemos extrair do texto literal é isso. Pairar não é pousar. Mas agora volte lá em Atos capítulo 2, por favor, rapidamente, nosso texto base. Olha, o texto diz, no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousaram sobre eles. Então, quando você entende toda a metanarrativa bíblica, você descobre que o Deus eterno está procurando um lugar de habitação. O Espírito que na criação pairava, na regeneração, pousou sobre o povo de Deus. E o termo grego para pousar é estabelecer residência fixa. E não, só um parênteses, a gente não é esse tipo de gente que fica inventando tradução de palavra que o povo não conhece. Não, o termo diz exatamente isso. Pousar é fixar residência. E isso é maravilhoso, porque nós vemos a atuação do Espírito de Deus que outrora pairou sobre a criação, mas que agora pousou e habita no povo regenerado de Deus. E isso é maravilhoso. Então, nós vamos percebendo ainda um pouco do propósito de Pentecostes, e nós temos várias maneiras de olhar a atuação, mas eu quero focar no que é central. Harold Marshall, outro estudioso, diz: visto que Deus ressuscitara Jesus da morte, segue-se que este era o Messias, e foi como consequência disso que derramou o Espírito. Assim, a ressurreição de Jesus, bem como o derramamento do Espírito, testificavam que Jesus era o Senhor e o Messias. Então, nós não podemos perder de vista, de forma alguma, que o propósito central do derramamento do Espírito em Pentecostes é testificar que, de fato, Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, não há nenhuma atuação do Espírito Santo, ouça, que não revele a pessoa de Jesus. Esse irmão aqui tem uns dons estranhos que eu não entendo. Não é Deus. Ou é a alma dele, ou é o espírito imundo. Porque toda manifestação do Espírito de Deus revela a pessoa de Cristo. Porque o Espírito foi derramado para provar que Cristo era o Messias, para cumprir as profecias a respeito do derramado Espírito de Deus sobre o povo de Deus, listada nos profetas da antiga aliança. Então não há manifestação do Espírito que não glorifique e revele a pessoa de Jesus. Por isso que enquanto Paulo vai falar sobre o uso dos dons espirituais, ele entra em 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14, falando sobre o culto que faz mal, mais mal do que bem na igreja de Corinto. Quanto mais eles cultuavam, pior eles ficavam, por várias razões que nós já ouvimos vários sermões aqui. Mas essencialmente Paulo vai dizer sobre o uso de dons espirituais que tem que edificar o próximo, tem que revelar Cristo a ele, senão... Paulo, na linguagem do Leandro Vieira, diz: fica na tua. Irmão, estou sentindo aqui um negócio, não sei o que é. Não, então se você não sabe o que é, irmão, eu é que não quero. Senti aqui, hein? Não, pode ficar para você isso aí. Os dons do Espírito e sua manifestação bendita sempre glorificam e revelam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Amém? Então é bem fácil de entender. A gente quer ser muito queridinho. Começa, eu já digo, maldito seja, cala a boca, fica quieto. Não tem muito, não tem espaço para isso aí, gente. Ok? Inclusive a gente perguntou, né? 2 irmãos que eu conversei aqui no café de boas-vindas. Gente, nós temos que orar ao Senhor. A gente está terminando uma classe de membresia com 140 pessoas e tinha 30 e poucas ali já no café de boas-vindas para conhecer a igreja melhor, quem sabe membrar. As 2 pessoas que eu conversei me perguntaram sobre dons espirituais, e elas não sabiam que é parte do assunto de hoje, de maneira mais
resumida, naturalmente. Tudo bem até aqui, gente? Amém? Então, olha só. A título de organizar um pouco o nosso entendimento, e de maneira nenhuma esgotar o assunto, de forma nenhuma. A obra do Espírito em suas atuações centrais, e dessas atuações centrais do Espírito se desdobram várias atividades do mesmo. Mas nós poderíamos resumir e não esgotar a atuação do Espírito em 5 atuações e atividades. Primeiro, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos regenera, é aquele que nos dá vida, como nós lemos a profecia de Ezequiel 37. Após Ezequiel profetizar o Espírito, é que o vale de ossos secos recebe vida. O que o texto está nos dizendo? É um texto sobre a nova aliança, se você não sabe. É um texto sobre Pentecostes, se você não sabe. É um texto que está mostrando que chegaria o dia que Deus faria de um exército de ossos um povo poderoso sobre a face da terra. Então não há vida sem o Espírito Santo regenerar homens e mulheres, jovens, crianças e anciãos. O Espírito também unifica, ou seja, de maneira objetiva, ele nos une a Cristo e ele nos une uns aos outros. O Espírito também é aquele que nos santifica, tanto removendo as impurezas herdadas do pecado adâmico, quanto nos conduzindo a uma novidade de vida, a um tipo de vida que agrade a Deus. Quem me entende, diga amém. O Espírito nos capacita. É impossível nós cumprirmos a vocação de Deus sem o Espírito de Deus. Só um parênteses aqui. É interessante que os discípulos não tentaram pregar o Evangelho nos dias que antecederam o Pentecostes. Eles entenderam que não podiam fazer aquilo. Então Jesus disse, olha, agora vocês aguardem na cidade. E eu já vou me antecipar. Eles já tinham o Espírito, mas havia uma plenitude determinada no calendário de Deus. Ele diz, olha, vocês aguardem na cidade. E eles não tentaram pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, porque não é possível fazer isso. Então, algumas pessoas pensam que um pregador cheio de unção é alguém que fica tremendo, gritando, falando um monte de baboseira e asneira. Então, as pessoas me perguntam se eu já preguei o Evangelho sem unção, e eu sempre digo, nunca. Eu não estou fazendo isso agora. Porque é impossível pregar o Evangelho. Claro, como nós vamos atestar isso? Nós vamos atestar se o coração de alguns de vocês for edificado e Cristo ficar revelado de maneira bendita no fim do sermão, vocês vão saber que ouviram o Evangelho. E se isso acontecer, quer dizer que eu preguei com unção. Entende? Unção é a habilidade para exercermos a nossa função no reino de Deus. Amém? E eu nem estou aqui restringindo as manifestações do Espírito ou fazendo aqui uma discussão teológica sobre o que é e o que não é. Estou dizendo que é importante entendermos que a capacitação do Espírito tem o foco exclusivo de capacitar a igreja para anunciar Cristo. E por fim, o Espírito é aquele que nos glorificará na vinda bendita de Jesus Cristo, ou seja, nos dará um corpo não mais suscetível ao pecado. Quem pode dizer amém por isso? Quem está cansado de ser quem você é, diga aleluia. Um miserável homem, o corpo que nos conduz à morte, como Romanos capítulo 7. O Espírito nos ressuscitará para um tipo de vida não mais suscetível ao pecado na vinda gloriosa de Jesus. Isso é glorificação. Regeneração, unificação, santificação, capacitação, glorificação. Repito, nem de perto esgota o assunto das atividades do Espírito. Ainda para a gente ir colocando algumas coisas no lugar, preste atenção. O ato básico de receber o Espírito pode ser descrito como ser batizado ou cheio. Mas o verbo batizar não se emprega para experiências subsequentes. Boa parte da confusão teológica seria evitada se tomássemos o cuidado de empregar esses termos conforme a maneira bíblica. Eu não vou gastar tempo nessas distinções teológicas aqui, mas eu quero só pontuar uma coisa. Porque fala estabelece cultura que produz comportamento. Meus irmãos, embora nem todos devem ser teólogos e eruditos, embora todos sejam teólogos, porque todos estão fazendo teologia, pensam algo sobre Deus, pensam algo sobre o mundo, pensam algo sobre si. Isso é teologia. É importante a gente tentar cada vez mais santificar a nossa linguagem bíblica. Então,
nós podemos usar o termo batizar ou ser cheio do Espírito para o ato de regeneração. Mas isso não se emprega a outras experiências que nós temos subsequentes com o Espírito. Então existe uma confusão teológica sobre o batismo com o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu me converti, isso perturbou a minha mente muito tempo. Porque alguém me disse que eu era crente, mas não tinha o Espírito. Aí eu pensava, meu Deus, eu sou um crente de segunda categoria. E eu disse, mas o que eu tenho que fazer para ser batizado no Espírito? E as pessoas falavam, você precisa orar para falar em línguas. Eu falava, mas meu Deus. E aquilo foi um martírio para mim. Porque aquilo me autocondenava diariamente. Eu pensava, eu não tenho esse dom porque eu pequei muito. Todo mundo tem. Todo mundo sente, todo mundo chora. E a gente viveu uma época que tinha muitas coisas boas, outras tantas ruins, infelizmente. Mas das coisas boas, ontem eu estava, Gomusquinha está lá atrás, ontem eu estava aqui no Som da Chuva 1. É o melhor de todos. Se você não sabe o que é Som da Chuva 1, você já sabe. Selo de Nutella atestado para você. Sound of Rain 1. Sinto o teu fluir em mim agora. Espírito. É diferenciado. Eu lembro sempre deles. Você viu Gomusquinha? E tal. Só que parecia que todo mundo sentia tudo, tinha todos os dons, e eu, pecado. Eu não consigo. E aí, graças a Deus, até eu comecei a ler as Escrituras e entendi, estão me ensinando errado. E aí eu fui falar para o pastor que estava errado, ele me expulsou da igreja. Mas, né, fazer o quê, né? Vida que segue, como diz o outro. Mas, pastor, não está errado, não, essas coisas que a gente está fazendo? Então, querido, nós recebemos dons do Espírito, nós temos diferentes experiências com o Espírito Santo ao longo da nossa vida. Temos ou não temos? Pós-conversão. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. São efusões maiores do Espírito. Assim se dá na história da redenção. Vou tentar explicar de maneira simples. Presta atenção. Assim como o Espírito vem atuando na história, e talvez esclarecer alguns pontos aqui, quanto mais a gente olha para o tema, mais a gente percebe que talvez a gente precisa ainda ser um pouco mais criterioso. Porque por muito tempo eu tive a inclinação para entender que o Espírito não habitava nos santos da antiga aliança. Mas um olhar mais pormenorizado das Escrituras nos últimos tempos mostram que isso não é verdade. E aí fica difícil explicar. Peraí, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, e ele veio em Pentecostes, ou ele já estava atuando? Em Gênesis 1 ele está atuando. Então a gente está falando de diferentes modalidades da atuação do Espírito Santo. O Pentecostes é um evento, repete comigo, histórico redentor. Então o Pentecostes é o dia que Deus disse, nem antes, nem depois, nem 5 minutos antes, nem 10 depois, exatamente nesse dia, meu Espírito cairá sobre a face da terra, como nunca antes na história. Isso é Pentecostes. Mas o Espírito de Deus está atuando por toda a história. Por isso que nós vamos usar uma linguagem aqui, já, mas Pentecostes como evento histórico redentor, não vai acontecer outro. Porque o Espírito já está derramado em nossos corações, Romanos 5. Aleluia. Agora, nós temos que buscar continuamente sermos cheios, porque em Efésios 5, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, ele não condena a bebida, ele diz, bebe para a glória de Deus, não se embriaga, mas antes se encham do Espírito, presente contínuo, e ele vai dizer que esse enchimento, guarda isso, Efésios capítulo 5, se dá na vida da igreja, enchei-vos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, edificando-se mutuamente, sujeitando uns aos outros, maravilhoso. É importante você guardar isso na sua mente. Então, ser batizado no Espírito Santo é ser regenerado e inserido no corpo de Cristo. Amém? De uma vez por todas, entenda isso, corrige tua linguagem. Glória a Deus. Então, nós podemos dizer que na ocasião da conversão, disse Abraham Kuyper, cada crente experimenta o seu próprio Pentecostes, distinto, porém, do evento histórico redentor em questão. Então, quando alguém é regenerado, esse alguém experimenta o seu próprio Pentecostes, porque o Espírito chega a ele, a gente já vai dizer como isso acontece.
de maneira maravilhosa. O Espírito chega a ele e regenera seu coração, mas não é um Pentecoste como o evento histórico redentor. Inclusive, as pessoas que entendem equivocadamente esse evento, acham que sempre que o Espírito Santo vem, tem que ter línguas. Entendeu onde é que está o erro? Não, tem que falar em línguas. Não! Porque eu vou te mostrar biblicamente que isso não aconteceu em todos os casos. Então, existe um monte de discussão a respeito disso, mas nós percebemos que a atuação do Espírito hoje, ela é muito mais invisível no coração do povo regenerado. Pode acontecer sinais externos? Pode. Eles acontecem? Sim. Muitas vezes são genuínos? Claro. Eles são necessários? Não. Quem aqui creu em Cristo sem nenhuma manifestação visível externa? Levanta a mão. Olha para mim, olha o quanto de gente. Não tenham dúvida da fé de vocês em momento algum. Amém? Porque nós estamos todos cheios do Espírito. Agora preste atenção. Como que o Espírito chega a nós, então, hoje, se não experimentamos todas as características daquele evento histórico redentor que é o Pentecostes? Muito sabiamente, o autor mencionado agora, Abraham Kuyper, um estadista, primeiro-ministro da Holanda, neocalvinista, história maravilhosa, fica aí, recomendação, todos os livros com o nome Abraham Kuyper, compra. Quando for ruim, vai ser melhor do que você teria pensado, tá bom? Não tem pé de igualdade com as Escrituras, obviamente, mas é um reformador recente da Holanda maravilhoso. Ele, explicando isso, ele usa uma metáfora que eu achei muito legal. O Espírito já atua na história, já, mas como que o Espírito hoje pode chegar ao coração de um descrente que porventura nessa manhã creia em Jesus como Filho bendito de Deus, a substituição pelos seus pecados? Ele chega por intermédio do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está batizado com o Espírito. Por isso Paulo diz em Efésios 4, há um só batismo. Ele não está falando ali na discussão sobre o batismo de imersão ou aspersão, discussão importante na história da igreja. Ele está falando do batismo no corpo de Cristo, que é a regeneração. Então, o corpo de Cristo é cheio do Espírito de Cristo. Quem me entende, diga amém. Então, não é plano original de Deus que nenhum crente viva fora do corpo de Cristo, porque a plenitude do Espírito Santo está na igreja. Por quê? Porque ninguém tem tudo. Porque eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós? Até quando? Então isso é maravilhoso. Aí, Abraham Kuyper explica o seguinte: imagine uma vila onde as pessoas, elas captam águas por cisternas individuais. Então cada casa constrói uma cisterna ali, coisa e tal. Chove, captação de água para aquela casa individual, aquela água é tratada e ela mata a sede da família, daquela casa. Ela é uma atuação diferente, ela é individual e local. Mas o derramamento do Espírito nos mostra outra coisa. Então, na história do povo de Deus, desde Gênesis, o Espírito trabalhava dessa forma. Então, cada pessoa eleita por Deus que respondia com fé no Messias que viria, e nos termos da aliança do Deus Redentor, essa pessoa, na sua própria cisterna, recebia a água do Espírito para matar a sua sede. Mas isso não era possível de ser compartilhado com outras casas. Por isso nós vamos perceber, e eu vou terminar falando isso, permitindo o Senhor, Davi dizendo, não retires de mim teu Santo Espírito. Davi reconhece que o Espírito habitava nele. Ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Já eu vou dizer o porquê que ele fez essa oração desesperada. Davi não era bobo, era pecador igual eu e você, mas trouxa não era. Ser pecador é uma coisa, ser trouxa é outra, né, irmão? É difícil. Então, presta atenção. Abraham Kuyper explica, mas vamos dizer que esse vilarejo, onde as pessoas tinham água individualmente por intermédio das cisternas, consegue construir um reservatório para captar a água das chuvas já nas nascentes e nas montanhas. E por intermédio das tubulações, esse reservatório vai distribuir água
para todas as casas. De maneira que esse processo vai ser sempre contínuo e simultâneo. Isso concorda com o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito falando entre vocês. Então, o derramamento do Espírito em Pentecostes é como se Deus tivesse construído o reservatório. Qual é o reservatório? A igreja, da qual Cristo é o cabeça. Então, como alguém experimenta a atuação do Espírito? Por intermédio da pregação do Evangelho e da vida comunitária do povo redimido de Deus. E cada membro do corpo de Cristo é uma tubulação. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É por isso que Tiago vai orientar, irmão, olha a qualidade da água aí que está vertendo. Dá uma atenção aí para o tipo de água, porque você é um reservatório. Ou é o povo que se tornou cisternas rotas, como Jeremias capítulo 2, versículo 13, onde Deus diz: o meu povo fez duas maldades, a mim o Senhor me deixaram, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas. Então, por vezes, há pessoas que são cisternas rotas. Elas acham que não precisam do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça. Claro, a igreja tem o seu elemento invisível, a soma daqueles que em todas as eras e tempos estão em Cristo, quer no reino celestial, quer vivos em qualquer canto do mundo. Mas a igreja tem sua expressão local, e a igreja local é a maior bênção de Deus para você, meu irmão. Porque ela é o reservatório da terceira pessoa da Trindade. No seio da igreja tem o Espírito de Deus. E por intermédio das relações. Por isso, na bênção apostólica, que encerramos nossa ordem litúrgica, todo culto, Paulo diz: a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai, perdão, a graça de Deus o Filho e a comunhão, o Espírito produz as conexões. Por isso, por vezes, você encontra um irmão em Cristo, de outra expressão, com outras características, com outra cultura, e de repente, em 5 minutos de conversa, você sente que vocês são brodagem, parceria total. Fala, cara, que coisa estranha. Paulo diz em 2 Coríntios: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Isso também mostra a saúde da nossa fé, né, irmão? Se quando senta com você, não expressa Cristo, não tem rios de águas que estão vivas, você precisa repensar a sua fé, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Então, comentando essa verdade, Kuyper continua: deve-se observar que os derramamentos do Espírito na casa de Cornélio e sobre os discípulos de Apolo, Atos 10 e 19, lembra? O Espírito cai quando Pedro está ainda falando. E deixa eu te falar uma coisa, Pedro nem impôs as mãos sobre eles, como aconteceu no caso de Atos 19, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos de Apolo. Mas Pedro nem impôs as mãos, Pedro estava falando. Eu sempre brinco, né, que Pedro é o apóstolo que conseguiu ser repreendido pela Trindade. No Getsemane, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, Pedro diz, aquele negócio estava tão bom, aquele mover de Deus. Ele falou: vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tenda para cada um. E aí o pai falou do céu: Pedro, cala a boca, esse é meu filho, a ele ouvir. Aí depois, mais para frente, Jesus disse: olha, eu preciso ser crucificado para derramar o Espírito. Pedro chama Jesus de canto e fala: para com esse papo de ser crucificado. Jesus diz para ele: sai, seu demonhado. Demônio do janho, como diz aqui em Curitiba, né? E aí depois o Pedro está lá, que ele fica naquela: Deus mostra a visão, mata e come. Eu sou um crente, aleluia. Mata e come, não faça impuro o que eu tornei puro. Mas aí ele vai, aí ele chega na casa de Cornélio, tudo ressabiado. Era o Pentecostes para os gentios, Atos 10. E ele está pregando, tipo assim, ó, está tipo Jonas: mata eles, Deus, mata eles, mata. Não pode. E de repente ele está falando, e o texto diz exatamente isso: e falava ele ainda, e o Espírito caiu sobre todos os que creram. E aí depois Paulo chega em Atos 19, está pregando o Evangelho. Vocês creem em Jesus? Aleluia. Mas crê mesmo? Crê. Pô, mas tem alguma coisa esquisita aqui. Aí Paulo diz assim: vocês foram batizados no batismo de quem? De João. Eu falo:
Não, isso aí já existe. Vocês não atualizaram, dá o F5 aí, gente. E o Espírito Santo? Nós nem sabemos que tem um Espírito Santo para receber. E aí Paulo Penteca diz, então agora, num raio de 5 quilômetros, dá palitosada na galera e todo mundo é cheio. Mas olha só, no final, se alguém quiser uma unção especial, faz o corredor aí. Que hoje eu vou voltar às antigas. Então, olha só, voltemos. Quem está lendo a citação comigo diz amém. Deve-se observar que os derramamentos do Espírito na casa de Cornélio e sobre os discípulos de Apolo, Atos 10, 19, foram acompanhados do falar em outras línguas, mas não pelos outros sinais. Isso confirma a nossa teoria, pois esse derramamento não foi uma vinda à casa de Cornélio, mas uma condução do Espírito para outra parte do corpo de Cristo. Kuyper está dizendo o seguinte, o Espírito caiu, eles falaram em língua sim, mas não teve som de vento impetuoso e nem língua de fogo. Por quê? Porque o Pentecostes é um único evento histórico redentor. É quando Deus diz, daqui eu canalizo. E o que é o aqui? A igreja como Cristo, seu cabeça. Tendo Cristo, melhor dizendo, como seu cabeça. Então agora é Pedro como parte do corpo de Cristo, sendo o meio pelo qual o Espírito vai chegar pelas tubulações nos gentios. Tem sinais de línguas, mas não tem som de vento impetuoso e nem línguas repartidas como de fogo. Entendeu? E isso é maravilhoso para entendermos a nossa função. Então, aqui nós estamos ainda falando de regeneração. Agora, de maneira bem objetiva, para falarmos de unificação, percebemos então que as Escrituras nos impressionam com esses dois fatos. Quais? Primeiro, o Espírito Santo veio de maneira singular em Pentecostes. Segundo, esse mesmo Espírito tinha trabalhado por séculos na história da Antiga Aliança. Qual é a diferença, então, entre o agir do Espírito no Antigo Testamento e do Novo Testamento? De certa forma, é o que eu estou dizendo até aqui. Primeiro, os eleitos deviam constituir um só corpo. Segundo, esse corpo não existiu até que Cristo subiu aos céus e assentou-se à mão direita de Deus, conferindo a esse corpo sua unidade, e assim foi dado como cabeça sobre todas as coisas. E terceiro, Cristo como cabeça glorificado, tendo formado seu corpo espiritual pela união vital dos eleitos, no dia de Pentecostes, e somente nesse dia, derramou o seu Espírito em todo o corpo, para nunca mais se separar dele. Então é muito importante nós entendermos que essa diferença, ela é vital. Então, outrora, na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de maneira individual e local. Na nova aliança, o Espírito de Deus trabalha de maneira coletiva e global. Quem me entende, diga amém. Então, ainda dentro desse tema da unificação, é algo extremamente importante de vermos. Novamente, Howard Marshall diz, a ideia de que o Espírito unifica a igreja também é evidente no fato de que, citando Gálatas, dissensões, discórdias, inveja e facções são desejos da carne que se opõem a um tipo de vida em que somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo é o que produz amor em nosso coração, e seu amor une perfeitamente todas as coisas, conforme Colossenses. Portanto, ouçam isso, quando o Espírito Santo está operando de maneira poderosa numa igreja, para manifestar a presença de Deus, isso se evidenciará numa bela harmonia na comunidade dos cristãos, e no amor transbordante uns pelos outros. Então, Pentecostes é nós nos tornarmos família. Então, qual é a evidência de que o Espírito está atuando em uma igreja local? Não são apenas os dons, também, mas é o amor fraternal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui de púlpito. Nós sempre encorajamos os irmãos e nós temos os grupos organizados de casa em casa, que são grupos que acontecem quinzenalmente para comunhão, consolo e edificação. Mas nós sempre encorajamos todos os irmãos a criarem o hábito da hospitalidade. Desde você que está chegando agora, quanto você que já é parte da igreja e frequenta de casa em casa, olha para mim, abre sua casa também. Abre sua casa para manifestar amor e cuidado. Ah, mas eu sou jovem, mas então vai numa cafeteria ou pede para os seus pais. Ah, mas eu sou pobre. Ninguém está falando sobre condição social. Nós não somos unidos uns aos outros pelo nosso status social, irmão.
Nós somos unidos uns aos outros pelo vínculo do amor operado pelo Espírito em nós. Irmão, olha para mim, não viva para você mesmo. Grande parte dos seus problemas é que você é egoísta, centrado em si mesmo. E abrir a sua casa demanda uma agenda pensada, demanda que pessoas vão perguntar coisas constrangedoras, demanda que o Espírito, por meio da comunhão e as tubulações do corpo de Cristo, vai te empurrar para uma vida mais santa. Diga amém. Está cheio de gente que quer ser teólogo bom, entender de texto. Cara, começa abrindo a sua casa e comungando com o corpo de Jesus. Isso não é tarefa só dos presbíteros, diáconos ou apacentadores. Hospitalidade é virtude cristã. Está no Novo Testamento, é evidência de que pertencemos a Jesus. Uma das coisas que a gente mais goza, como dito pelo pastor Lucas Bauser, permitindo o Senhor amanhã, eu, o pastor Fabiano Crenque, o Leivson, nós vamos estar indo para a Inglaterra, o pastor Leandro Alves iria, não vai porque está com problema na coluna, orem por ele, zerem por ele, né? A gente vai a convite daquela rede de igrejas que eu visitei, eles financiaram tudo isso, né? Irmãos maravilhosos estão financiando, olha que coisa linda! De repente, irmãos chegam aqui entre nós, representando a rede, na pessoa do James, e os irmãos de lá, e eles têm sido tão edificados pela família dos que creem, igreja de ingleses, eu estou dizendo, que eles estão financiando toda a nossa viagem para lá. Alugaram casa para nós, vai ter os irmãos esperando a gente lá no aeroporto, para que comunguemos. Gente, que coisa maravilhosa, a 8, 9, 10 mil quilômetros do Brasil eu tenho família. Depois disso, nós vamos a Portugal, permitindo o Senhor, a Fran deve ir me encontrar, vamos servir um grupo de igrejas lá em Portugal, e os irmãos têm dito, nós estamos muito ansiosos pela sua chegada, pastor Leandro, a gente está pensando em tratar vocês muito bem, e nós não impomos nada, não impõe oferta, nada, irmão, aqui é missionário raiz, o bagulho aqui é quente. Você gosta de comer o quê, pastor? Eu digo, comida. Meu médico fica doido comigo. Que número que você calça? O seu. Eu não quero perder a bênção, né? Ai que, né? É melhor, vai. Funciona? O cara chega com o pé desse... Quem está me entendendo, diga amém. Então, por vezes, nós percebemos as influências do Espírito. Olha só, gente, como está implícito, eu vou passar rapidamente pela questão que eu iria pontuar a respeito da santificação. Mas eu vou passar. Por quê? Não é porque eu estou pulando o tema. Poxa, esse tema é tão importante. Querido, é óbvio que um regenerado precisa demonstrar isso em uma vida santa. Diga amém! Eu quero acelerar e sempre estamos nesse púlpito, sempre explicando isso. Agora deixa eu colocar uma coisa bem importante aqui para você não confundir. Santidade, e isso é uma das coisas que eu explico no meu livro Evangelho Completo, que no dia 5 de julho, às 18 horas aqui nesse bate-canal vai ter um lançamento. E os miseráveis aí não cortam essa parte. Olha só, eu explico isso. Santidade não é o caminho para Cristo. Isso é moralismo. Cristo é o caminho para a santidade. Vou dizer de novo. E aí, irmão, você está querendo ser? Eu estou, pastor, mas eu tenho uns pecadinhos aqui, estou esperando só me libertar deles, daí eu vou para Jesus. Não, então Jesus nem tem valia nenhuma. Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo, vindo até nós, pelo Evangelho pregado por sua igreja, o reservatório, no poder do seu Espírito, é o caminho para a santidade. Repete comigo, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Então nós chegaríamos, para você que está anotando, a respeito dos dons espirituais. Anota aí 1 Coríntios 12, versículo 1 e 7, para acelerarmos para as nossas conclusões. Paulo diz assim, verso 1 de 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então vimos regeneração, vimos unificação, vimos santificação, e agora vamos ver capacitação e condução. Então uma coisa importante de ser dita, ok? Nas palavras de Wayne Grudem, os dons espirituais em atuação são um sinal da presença de Deus na igreja. Então as pessoas nos perguntam, pastores, vocês creem nos dons espirituais? E a resposta é sim.
Ok? Existem diferentes escolas, que eu não vou abrir, mas vou resumir, em escola cessacionista e escola continuista. A escola cessacionista, de muitos irmãos sérios e fiéis, acredita que os dons cessaram, foram para a era apostólica e para a confirmação da mensagem pregada pelos apóstolos. Glória a Deus, se você pensa assim, no problem. A escola continuista crê que os dons continuam em operação. Contudo, nós, já que eu estou falando isso de púlpito, preciso deixar bem claro, nós somos continuistas providencialistas, eu dizia agora há pouco com o irmão, ou seja, nós cremos que os dons continuam operando na medida em que Deus considera necessário. A providência de Deus faz com que os dons do Espírito atuem no meio do corpo de Cristo. Agora, nós temos ordem. Os dons atuam no culto público? Sim, com ordem e decência, como 1 Coríntios capítulo 14. Eu posso orar em outras línguas movido pelo Espírito Santo? Se tiver intérprete no culto, sim. E se não, fala com Deus e com você mesmo. Porque é o que as Escrituras dizem. Mas eu não creio. Está tudo bem, não é vital para a sua salvação. Crer na continuidade ou não dos dons. Nós somos continuistas, mas continuistas providencialistas, acreditamos que Deus provê de acordo com a necessidade, mas sempre dizemos continuistas, moderados, com cinto de segurança e com 7 airbags. Porque muita coisa é feita de mal em nome de Deus e de atuação do Espírito Santo. Agora deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Paulo vai estimular a igreja a buscar os melhores dons, e você deveria fazer isso. Buscar cada vez mais desenvolver a sua capacidade do discernimento do Espírito. Saber, cuidado para você não virar o oráculo do Matrix lá. Cuidado para você não virar um pai de santo e uma mãe de santa evangélica que acha que discerniu todo mundo. Toma cuidado com isso. O dom espiritual nunca é para a sua autopromoção, sempre é para a edificação do outro e para a glória de Cristo. Gente que diz que tem dom espiritual, que olha todo mundo assim, tem nada, é carne do capeta mesmo. É o Satanás. Porque se o dom espiritual que eu desenvolvo não é para edificar o outro, nas muitas conexões e tubulações, né? Eu acho que Deus usa tigre, né? Ou amanco, né? Propaganda de graça. Se não é para a edificação do outro e para a glória de Jesus, meu irmão, fica para você que não é dom do Espírito. Todo mundo que se move nos dons espirituais tem a marca da humildade e do serviço de Jesus. E nunca requer plataforma, nunca requer destaque, nunca requer primazia. Ao mesmo tempo que humildade não é falsa modéstia, não é timidez. Reconhecer os dons que o Espírito depositou em você para a edificação da igreja e para a glória de Cristo é importante para você aperfeiçoá-los. Então, Jesus me deu um dom incrível de pregar as Escrituras. É assim, até eu acho sinistro. Que é de Jesus. Aí você pode achar que o cara está se achando. Não é meu. E falam, nossa cara, meu Deus, isso é top demais. O que eu faço? Uso para o bem dos outros, para a glória de Jesus. Eu cobro? Nunca, jamais. 21 anos andando no mundo, ninguém nunca poderá dizer que eu impus um mísero tostão para servir. 0. Então, olha só, uma coisa muito interessante como o Espírito nos capacita, e aí a gente vai encerrar. Presta atenção, não desfoca, faço piadinha, vocês desfocam. Olha só, eu consigo voltar, então vocês têm que voltar também. Uma coisa muito importante, por exemplo, é vista em Pedro. Semanas antes, Pedro havia negado o Cristo. Acovardado, quem lembra, diga amém. Semanas depois, pós o derramamento do Espírito, ele se levanta em Atos 2,14, prega com autoridade e ousadia, 3.000 pessoas são salvas. Depois ele prega de novo, 5.000 pessoas são salvas. O Pedro covarde. Por quê? Porque não é Pedro, é o Espírito de Deus em Pedro. E Pedro não pode vender o dom, como eles amaldiçoam Simão o mágico, que é a unção para enriquecer. O primeiro a pensar em vender Jesus foi Judas. Então está cheio de ministério de gente vendendo Jesus. Quem começou esse tipo de ministério foi Judas, e o primeiro itinerante da Bíblia.
que é a pessoa que não pertence a nenhuma igreja local e não se submete, é o Satanás. Em Jó capítulo 1, estava rodeando a terra e passeando por ela. E o primeiro a pensar em fazer comércio de Jesus foi Judas. Pastor, você tem livro? Aham, livro é trabalho. O trabalhador é digno do seu. O evangelho que você ouve aqui é de graça. Livro não é de graça, que tem que pagar a editora Vida lá, irmão. Vocês me ajudam, vocês vêm aqui no dia e compram os livrinhos. Ah, mas eu já tenho, presenteia. Não. Se vocês não apoiar o pastor de vocês, vão apoiar quem, seus miseráveis? Ainda mais que o conteúdo é bom, né? Quem já leu e pode testificar que é legal. Glória a Deus. Acho que vão vender uns livros bons, amor, porque só umas 3 mãos levantaram. Então, um alerta. E aí terminamos, presta atenção. O Espírito usa homens não regenerados. E a gente tem que prestar atenção nisso. Um desses casos, Isaías 45, é o rei Ciro. A unção do Espírito vem sobre ele, escuta, por uma função oficial. Ele é um rei levantado por Deus para financiar a reconstrução da casa de Deus pós-cativeiro babilônico. Mas Ciro é um pagão. Então perceber alguém na unção não significa nada, porque uns são e outros não são. Então Cristo adverte que muitos diriam que fizeram isso e aquilo em seu nome, e ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Nós vamos olhar, inclusive, isso fica claro na história de Saul. E é muito evidente que nós não podemos considerar Saul como um eleito de Deus, preste atenção. Mas o Espírito veio sobre Saul, habilitou Saul para ser rei, e enquanto ele permaneceu obediente a Deus, a unção do Espírito estava sobre ele. Mas tão logo ele voluntariamente, deliberadamente desobedeceu, o Espírito se retirou dele. Mas foi tudo que aconteceu com Saul? O Espírito saiu, o que aconteceu? Veio o cramunhão, o capiroto, um espírito maligno atormentava. Agora você entende, porque quando Davi peca, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque ele sabia que era depravado, doutrina da depravação radical, e ele tinha visto um rei sem o espírito, um endemoniado, e Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque o que restará é eu me tornar uma habitação de Satanás. Por quê? Porque não existe campo neutro no reino espiritual. E eu sempre digo uma coisa: os nossos hábitos revelam quem habita em nós. Ouça, diga-me quais são seus hábitos, eu digo quem habita em você. Porque todo hábito gera uma habitação. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, distante das coisas de Deus e da comunhão da igreja, e quer dizer que é crente. Não, aqui é o reservatório do Senhor. Não abre as Escrituras, não serve, não comunga, não socorre, não é generoso financeiramente, é cínico, é desconfiado, vive torcendo para mais um pastor cair. Se um dia for eu, vai dizer: graças a Deus, sabia! Fica nutrindo lá o Satanás do fuxico gospel, dizendo que esse tipo de coisa são os profetas. Profeta do capeta, irmão. Profeta do diabo. Embora tenha um monte de gente que não presta, que aparece lá, Deus não levantou ninguém para esse tipo de ministério não, irmão. Denunciar é denunciar com uma vida piedosa na igreja com a verdade. Aí a gente denuncia quando precisa. Mas o público é para ensinar o evangelho, quem está me entendendo? Então aí está distante de todas as coisas espirituais e acha que está em Deus. Não. Então nós precisamos entender isso. E por fim, para terminarmos aqui, olha só. Recebemos o Espírito pela pregação do evangelho e para a pregação do evangelho. Então, para a gente finalizar, preste atenção, quero chamar aqui nosso time de música, para cantarmos ao Senhor e depois cearmos. Não desvirtue. Gálatas 3:2, Paulo repreendendo o moralismo da Galácia. Escuta que eu vou falar isso sempre, é importante. Paulo está amaldiçoando um outro evangelho. O que é outro evangelho? É Cristo e mais... O que é outro evangelho? Família dos que creem.
Cristo e mais alguma coisa. No caso da Galácia era Cristo e a circuncisão. Olha, você precisa crer em Jesus, mas você precisa também se circuncidar. Paulo diz, maldito seja. Em outros casos você precisa crer em Jesus e dar o dízimo, hein? Senão, você não vai ser salvinho. Maldito seja. Você precisa crer em Jesus e pedir a bênção do teu pai espiritual. Maldito seja. Malditos sejam todos que fazem isso. Por quê? Pastor, que duro. É só ler a Bíblia. Paulo diz, anátema. Não sou eu só estou replicando o que a Bíblia diz. Então, não tem nada que a gente deva fazer para a nossa redenção, além de crer em Cristo. Agora, quem creu em Cristo, precisa ficar lembrando que generosidade é prática bíblica? Não, é por isso que aqui não tem palavra de oferta. É um trocinho que toca uma musiquinha ali, plim, 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 caldeira, nunca mais mudou essa música, tem 100 anos que é a mesma música, plim, 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 e acabou. Sabe por quê? Porque nós queremos emancipar pessoas para viver no mundo para a glória de Deus, nós não queremos ter que ficar repetindo a mesma coisa. Toda igreja local tem demanda, o reino está avançando, há prestação de contas, há um presbitério plural, há evangelho no púlpito, não precisa ficar falando a mesma coisa para você sempre. Se você tem o Espírito de Deus, você sabe como se conduzir. Quem está me entendendo, amém? Então não é que não tem que fazer, é que coração regenerado sabe como fazer. Então, Paulo diz, maldito seja o outro evangelho. Cristo e o jejum, maldito seja. Cristo e o meu curso, maldito seja. Cristo e qualquer outra coisa, maldito seja. Isso não salva. Isso escraviza. Cristo e o meu jeito de ser família, maldito seja. Cristo e o jeito que eu crio meus filhos, maldito seja. Parece pesado, né? Mas é verdade. Cristo é suficiente para a redenção de todos aqueles que creem. E o Espírito dele, que passa a habitar em nós, nos ensina a administrar finanças para glorificar a Deus, para investir no avanço do reino. Nos ensina a criar nossos filhos no temor do Senhor, de acordo com as Escrituras. Nos ensina a viver em comunidade, em paz. Porque Deus não é Deus de confusão. Quem está me entendendo? Todas essas atividades são operadas pelo Espírito. Por quê? Recebemos o Espírito pela pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, resumidamente, é que Deus encarnou na pessoa do seu Filho, se tornou a oferta pelos nossos pecados, não somente nosso, do mundo todo, de maneira que todos aqueles que creem na obra salvífica de Jesus, recebem o seu Espírito e aguardam ansiosamente o retorno glorioso de Jesus, quando Ele restaurará toda a criação e nos dará um corpo glorificado. Glorificação. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 11 e terminamos com o texto sobre glorificação, que eu fiz questão de ler com vocês. Então nós recebemos o Espírito pela pregação do Evangelho. E por que nós recebemos o Espírito pela pregação do Evangelho? Para a pregação do Evangelho. Diga comigo, recebemos o Espírito pela pregação do Evangelho. Recebemos o Espírito para a pregação do Evangelho. Então, meu irmão, deixa eu te encorajar, antes de ler o último texto da nossa esperança. Não tema, leia as Escrituras, faça bom uso daquilo que essa igreja te oferece para crescer numa teologia saudável e não perca a oportunidade de partilhar a boa notícia com ninguém ao longo da semana. Mas e se a pessoa me fizer uma pergunta? O próprio Senhor disse, o Espírito vos dará cada palavra a ser dita. Tanto num contexto de perseguição, quanto não. Só se abra como uma tubulação, um amanco, um tigre de Jesus. Vai para casa pensando, amanco. Preciso deixar o Espírito operar através de mim, vou anunciar a boa notícia de Jesus. Porque eu recebi o Espírito, porque eu ouvi o Evangelho. E para quê? Para pregar o Evangelho, a boa notícia. E no seio da igreja nós somos santificados. Então versículo 11, Romanos 8, 11. Glorificação. Paulo diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito
que em vós habita. Essa é a grande, conclusiva obra do Espírito na história da redenção. Um corpo capaz de desfrutar da plenitude de Deus. E Paulo diz, qual é a certeza? O Espírito habita em você? Você creu no Evangelho? Lembra? Há diferentes dons, ou pode haver ausência de dons. Você creu no Evangelho, o Espírito habita em você. E esse Espírito que em você habita, ele te guia, ele te conduz. Eu ia mostrar outras atuações. Nós lemos no Novo Testamento o Espírito proibindo Paulo de pregar o Evangelho em algumas regiões. Coisa estranha. O Espírito diz não. Nós vemos o Espírito impelindo Jesus ao deserto. Termo equibalo significa usar de violência. E nós vemos o Espírito guiando de maneira subjetiva o povo de Deus, testificando que nós somos filhos, como Romanos capítulo 8, nos próximos versículos nos diz. Então olha só, o Espírito guia, o Espírito impele, o Espírito proíbe, o Espírito é Deus presente em nós, e por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Então nessa manhã nós não precisamos orar por um novo Pentecostes no que diz respeito a um evento histórico redentor, mas talvez alguns de nós, e eu me incluo, precisamos orar por um novo enchimento do Espírito no reservatório de Cristo e nas tribulações. Erga-se do seu lugar e vamos orar antes de cantarmos ao Senhor. Feche os seus olhos agora, apenas para que você não se distraia. E não apenas ouça a minha oração, mas ore. Pai, nós te damos graças uma vez pela liberdade de nos reunirmos aqui, pelo privilégio de ouvirmos o Evangelho, sem fragmentos humanistas ou ideias ideológicas. Nós entendemos que Cristo é suficiente para a nossa redenção, as Escrituras são suficientes para a nossa compreensão. E nós hoje te damos graças, porque o Espírito está derramado em nossos corações. Mas nós queremos pedir, e eu não oro apenas pelo seu povo, oro em primeiro lugar por mim, pela minha esposa e pelo meu filho. Senhor, encha-nos do seu Espírito mais uma vez. Nós queremos ser continuamente cheios do seu Espírito. Senhor, nós pedimos, enche a nossa mente de tudo aquilo que tem louvor, que é agradável, que é honesto. Senhor, enche o nosso coração de amor fraterno, não de inveja, não de competição, não de medo. O seu Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e nisso nós temos segurança. O seu Espírito nos guia nas situações mais comuns da vida ordinária e nas decisões mais complexas que nós precisamos tomar. Senhor, ajuda-nos a ouvirmos a voz do seu Espírito, por vezes falada por intermédio da exposição das Escrituras, por vezes de uma canção, da leitura de uma oração ou de um catecismo, por vezes na mesa de um outro irmão, seu Espírito fala conosco. Senhor, enche essa igreja local com o seu Espírito. Nós sabemos que Cristo é o cabeça dessa igreja local e portanto nós já somos plenos do teu Espírito, mas somos encorajados pela sua palavra a mantermos essa plenitude, a nos enchermos continuamente. Nessa manhã nós oramos assim. Ore ao Senhor e nós vamos cantar e depois partir o pão, mas ore ao Senhor, aproveita esses minutinhos para pedir que o Espírito Santo encha a sua mente, enche o seu coração.